Olá, confira os destaques de hoje do seu bolso. Estados Unidos suspendem a importação de carne do Brasil. Caixa promove mais um feirão da casa própria. Nova tarifa da CAGES vai entrar em vigor nesta segunda. Procura por voos domésticos aumenta. Fortaleza é o destino preferido nas férias de julho. O seu Jornal Econômico está começando. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos testou todos os lotes de carne brasileira enviados ao país. Durante o processo, 11% dos produtos foram rejeitados. Os Estados Unidos suspenderam a importação de carne bovina fresca vinda do Brasil. A medida ocorreu depois que foram constatados resultados negativos nos testes de qualidade. O país norte-americano representa um novo mercado para o produto in natura do Brasil, que só conseguiu autorização de exportação em julho do ano passado, depois de 17 anos de negociações. Em comunicado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que está testando 100% da carne brasileira. Durante o processo, 11% dos produtos foram rejeitados. O resultado está muito acima da média de 1% das entregas vindas do resto do mundo. O problema pode estar relacionado a uma reação da vacina de febre aftosa, já que os componentes do medicamento provocam abscessos na carne. Desde que o regime de fiscalização foi ampliado, os fiscais americanos recusaram a entrada de 106 lotes de carne brasileira, que levavam cerca de 860 toneladas do produto. A suspensão valerá até que o Ministério da Agricultura brasileiro tome medidas corretivas que os Estados Unidos acharem satisfatórias. O reajuste da tarifa de água e esgoto da CAGES começará a valer nesta segunda para todos os 151 municípios atendidos no Ceará. Ao todo, os serviços da empresa ficarão 12,9% mais caros, podendo o aumento chegar a 17,23% durante o ano, caso algumas taxas sejam alteradas no período. Com a nova tarifa, o preço médio cobrado por metro cúbico pelos serviços passará a ser de R$ 3,17. A medida, segundo a companhia, leva em consideração o aumento nos custos de produção e operação agravados pela crise hídrica que o Ceará atravessa. A última revisão tarifária média, de 11,96%, ocorreu em março de 2016. A primeira etapa do Feirão de Imóveis da Caixa aconteceu em 11 cidades entre os dias 26 e 28 de maio. Para a segunda rodada do evento, com a participação de Fortaleza, ainda não há uma estimativa de valor em fechamento de negócios. A Caixa Econômica Federal promove em mais 3 cidades a segunda e última rodada do Feirão da Casa Própria de 2017. São 30.377 unidades, novas e usadas, à venda em Brasília, Curitiba e Fortaleza. Realizado em parceria com construtoras, correspondentes e imobiliárias, o Feirão da Caixa tem o objetivo de reunir em um só lugar milhares de ofertas de imóveis e a opção de financiamento. A primeira etapa do evento ocorreu em 11 cidades entre os dias 26 e 28 de maio. Na ocasião, segundo a assessoria da Caixa, foram fechados 10 bilhões e 200 milhões de reais em negócios. O montante foi quase igual ao registrado em todo o feirão de 2016, que chegou a 10 bilhões e 300 milhões. Não há ainda uma estimativa de valor em fechamento de negócios para esta segunda rodada. Os visitantes que preencheram as propostas de crédito podem acompanhar o andamento do processo pela internet por meio de uma ferramenta disponível no site da Caixa Econômica Federal. Em Fortaleza, a sede do evento é o Shopping Rio Mar. O índice de preços ao consumidor de Fortaleza, que representa a prévia da inflação, registrou deflação em junho, indo ao patamar de menos 0,13%. O resultado é o menor da série histórica para a capital cearense. A taxa nacional apresentou variação de 0,16% no mês de referência. Nesta prévia da inflação, apenas 2 das cidades analisadas registraram quedas nas taxas, Fortaleza e Belo Horizonte. Dos 9 grupos avaliados na capital cearense, em 3 foram observadas deflações, com destaque para alimentação e bebidas. Dentre os que registraram alta, ficaram saúde e cuidados pessoais, habitação e vestuário. Nesta sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,11%, cotado em R$ 3,33 na venda. A moeda terminou a semana com valorização acumulada de 1,58%. O euro também terminou a sessão em alta de 0,42%, valendo R$ 3,74.
Já a Bovespa fechou em queda de 0,3% aos 61.087 pontos. Com o resultado, a Bolsa terminou a semana com baixa acumulada de 0,88%. As ações dos frigoríficos fecharam em queda, influenciadas pela decisão dos Estados Unidos de suspender a importação de carne bovina brasileira. Os papéis do Banco do Brasil caíram 2% e as ações do Bradesco, do Itaú Unibanco e da Petrobras também fecharam em baixa. As companhias aéreas transportaram mais de 7 milhões de passageiros no segmento doméstico no mês passado. No acumulado do ano, a demanda apresentou crescimento, enquanto a oferta registrou um pequeno recuo. No Brasil, a aviação doméstica registrou em maio um crescimento de 2,55% na demanda por voos, em comparação com o mesmo período de 2016, representando o terceiro mês seguido de alta, de acordo com informações da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Com a oferta crescendo em um ritmo superior à demanda, a taxa de ocupação dos voos domésticos no mês passado recuou em relação a maio de 2016, chegando a 77,92%. No total, as companhias aéreas transportaram juntas 7 milhões e 100 mil passageiros no segmento doméstico no mês passado, número 4,12% maior do que o verificado no mesmo período de 2016. Em termos de participação de mercado, a Gol se manteve na liderança do segmento doméstico em abril, com 35,28%, seguida pela Latam, com 32,52%. A Azul ficou em terceiro, com 19%, enquanto a Avianca teve participação de 13,18%. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, a demanda doméstica apresentou um crescimento de 0,90% em relação ao mesmo período de 2016, enquanto a oferta teve pequeno recuo na mesma base de comparação. No total, as empresas já transportaram 36 milhões e 400 mil pessoas no segmento doméstico entre janeiro e maio de 2017, numa alta de 0,18% em relação aos mesmos meses do ano passado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que o governo estuda utilizar o FGTS para substituir o pagamento do seguro-desemprego. O governo pretende usar o saldo do fundo e a multa de 40%, paga nos casos de demissão sem justa causa, para repassar 3 parcelas ao trabalhador, substituindo o seguro-desemprego. O valor mensal seria equivalente ao último salário recebido pelo empregado. Após esse período, se permanecesse em colocação, o trabalhador poderia dar entrada no seguro-desemprego e receber o restante do saldo do FGTS. O ministro também comentou a suspensão das importações de carne bovina brasileira pelos Estados Unidos e disse que o Brasil prestará os esclarecimentos necessários para reverter a decisão norte-americana. Fortaleza possui o terceiro melhor valor de viagem entre os destinos mais desejados para as férias. O pacote mais caro foi encontrado em Maceió. A capital cearense é o destino turístico nacional mais procurado pelas famílias brasileiras que desejam viajar em julho, além de oferecer um dos melhores preços durante o período de alta estação. A constatação é de um levantamento realizado por um conceituado site que é líder global em pesquisas online de viagem. Na segunda e terceira colocações aparecem Salvador e Recife, confirmando a preferência do público pelo Nordeste. A pesquisa foi realizada com base nas buscas por passagens aéreas para o mês de julho, efetuadas desde janeiro de 2017 por brasileiros com intenção de viajar em família. Entre os destinos internacionais mais demandados, os 3 principais foram Miami e Orlando, nos Estados Unidos, e Cancún, no México. O estudo traz também o valor médio dos pacotes, composto por voos e hospedagem em hotéis para 2 adultos e 2 crianças durante um período de 10 dias e 9 noites. A capital cearense aparece com valor médio de R$ 4.937, sendo o terceiro mais em conta entre os 7 destinos nacionais mais procurados. Completam a lista Porto Seguro, Maceió, Natal e São Paulo. O pacote mais caro, no valor de R$ 5.840, foi observado em Maceió. Já o mais atrativo é para viagens a São Paulo, com preço médio de R$ 3.014. Para identificar os valores médios, a pesquisa foi realizada no dia 13 de junho. O período da viagem, considerado no levantamento, é de 10 a 20 de julho. Nesta alta temporada, Fortaleza deverá receber 380 mil turistas.
O ministro Blairo Maggi acredita que outros países também podem decidir suspender a compra da carne bovina brasileira após os Estados Unidos terem anunciado a medida, que é temporária. O Brasil havia conseguido autorização para exportar esses produtos aos americanos em julho do ano passado, depois de 17 anos de negociações. De acordo com o ministro, a decisão dos Estados Unidos se baseia em questões relacionadas ao preparo e à limpeza da carne, mas também pode ter sido provocada por pressão dos produtores daquele país. Maggi falou que pretende antecipar uma reunião com o Departamento de Agricultura americano a fim de tentar resolver o impasse e minimizar os prejuízos. A nossa edição de hoje do Seu Bolso está terminando, lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. Obrigado mais uma vez pela companhia e até o nosso próximo encontro.